Filipenses capítulo 2, versículo 12 e versículo 13. Todos encontraram? Amém. Assim, meus amados irmãos, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Feche os seus olhos mais uma vez. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. Nós te bendizemos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus bondoso. E que o Senhor fale conosco, ó Deus, nessa noite. Fala com o nosso coração, Senhor, e que sejamos para Ti como terra boa, para receber essa palavra. Ó Deus, que essa palavra inunde o nosso coração, que saiamos daqui, Deus, com a nossa vida repleta de esperança, de graça, de amor, diante daquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Nós te bendizemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar? O apóstolo Paulo escreve essa carta aos Filipenses num momento muito importante na vida dessa comunidade de fé. Eles estão vivendo alguns momentos de dificuldade. Eles estão passando por um tempo de dificuldade. E ao longo dessa carta a gente vê alguns indícios sobre algumas dessas dificuldades que essa igreja está passando. Primeiro, no capítulo 1 ainda, a partir do versículo 27, por exemplo, a gente consegue perceber que por causa de perseguição, por causa de sofrimentos externos da comunidade, essa comunidade está passando por uma crise de fé. Então há um período de perseguição, há uma pressão externa, e isso está fazendo com que a comunidade de Filipos comece a associar a perseguição, a dificuldade externa com falta de fé. Com falta de fé. Outra dificuldade que essa igreja está passando é que ela está vivendo contendas internas. A gente vê no início do capítulo 2, Paulo escrevendo para essa igreja e dizendo: não faça nada por partidarismo, visando cada um aquilo que é do seu próprio interesse. A gente vê no finalzinho, aliás, no início do capítulo 4, duas lideranças, Evódia e Sintique, andando em desacordo. Então a gente vai percebendo alguns indícios de que essa comunidade está vivendo contendas e intrigas dentro dela. E o capítulo 3, nós temos outro indício de que essa comunidade está sendo levada por vários ensinos que vêm maquiados de evangelho, mas que na verdade são ensinos contrários ao evangelho. Ensinos trazidos por pessoas que o apóstolo Paulo carinhosamente vai chamar no capítulo 3, versículo 2, de cães. Carinhosamente, cuidado com esses cães. São devoradores que vão andando em comunidades e comunidades, pregando e ensinando algumas coisas maquiadas de evangelho, mas que na essência são na verdade inimigos do evangelho. E Paulo vai dizer mais para frente que eles são na verdade inimigos da cruz. Inimigos da cruz. Então a gente vai percebendo que é uma comunidade que está vivendo diversos problemas. E isso faz com que a igreja de Filipos passe por crises de fé. É uma igreja que está vivendo um tempo de dificuldade na fé. E aí Paulo escreve para essa igreja nesse momento, e Paulo dá um conselho para essa igreja, ou dá uma orientação, ou melhor, ele exorta essa igreja de uma maneira muito interessante, que está no versículo 12 que nós lemos: desenvolvei a vossa salvação. Desenvolvei a vossa salvação. Então, diante de um momento de dificuldade, diante de um tempo de crise, diante de um tempo de limitação, Paulo olha para essa igreja e qual é o diagnóstico que Paulo faz dessa igreja? É uma igreja que eu particularmente amo muito, mas eu preciso exortá-la. Por quê? Paulo vê na igreja de Filipos indícios de uma igreja que estagnou-se. Uma igreja que está estagnada espiritualmente. E aí a gente olha algumas falas do apóstolo Paulo
que dá para nós entender que é uma igreja que marcou o ministério de Paulo, marca ainda o ministério de Paulo, que fez algumas coisas maravilhosas, mas Paulo, olhando para a igreja nesse momento, percebe que é uma igreja que está estagnada. Na sua espiritualidade, na sua caminhada de fé, é uma igreja que está vivendo uma estagnação. E Paulo vai mostrar para essa comunidade que todas essas dificuldades que ela está passando, ou pelo menos as reações negativas de frente para as dificuldades, tem literalmente a ver com esse período de estagnação. Por isso Paulo olha para essa comunidade e, ao invés de dizer assim: olha, eu entendo vocês, a situação está difícil, então eu vou orar por vocês, para que Deus mande um anjo do céu com uma espada de fogo e corte a cabeça do diabo e mande embora esse problema. Não, o que Paulo fala? Desenvolvei a vossa salvação. E aí a gente olha para essa expressão e ela pode soar um pouco estranha, mas desenvolver, salvação é algo que é possível ser desenvolvida. E pior, nós temos a capacidade de desenvolver a salvação, não é algo de Deus para nós. E Paulo fala com essa comunidade: desenvolva a sua salvação. E aqui é para nós algo importante, porque isso tem a ver com, às vezes, o nosso conceito, a nossa ideia, os nossos achismos a respeito de salvação. Porque salvação perante a Bíblia Sagrada não é um fato estático, uma ação estagnada, um evento, pronto. Não é. Como se nós um dia recebêssemos um carimbo, tocássemos a nossa vida de um jeito e naquele dia, quando formos chamados perante Deus, apresentássemos a Deus o nosso carimbo. Ó, está escrito aqui, ó, salvo, salvo. Então um dia um anjo apareceu e carimbaço. E aí você toca a vida de qualquer jeito. Um dia você vai ser chamado. Quem tem o carimbo está de boa, mas quem não tem, tivesse. Chance foi dada. E aí a gente vive a vida de qualquer jeito, esperando aquele dia. Mas a gente vai perceber que a Bíblia Sagrada trata a salvação como um processo. Processo. Porque salvação não tem a ver com um lugar para o qual nós supostamente iremos um dia. Porque o destino do cristão não é um lugar, é uma pessoa. É uma pessoa. O nosso destino é uma pessoa, não é um lugar. É uma pessoa. E a Bíblia Sagrada trata a salvação como um processo porque, para a Bíblia Sagrada, para o Evangelho de Jesus, a proposta de Jesus é que salvação não é sermos deslocados daqui para lá, ou seja, nós estamos nesse mundo de caos, de dor, e assim mesmo vai acabar assim, o mundo é sofrimento, e um dia, o lugar que Deus está preparando para nós seremos colocados lá. Então a nossa ação aqui é de espera. Então eu já tenho o carimbo e eu fico no meu sofá, né? Esperando aquele dia. Já que o mundo vai acabar, quem não tem o carimbo vai embora mesmo. Então. Mas a salvação tem a ver com a nossa caminhada não para um lugar, mas para uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. Porque salvação é sermos cada dia, a cada passo, a cada momento, a cada tempo, a cada intervenção divina, andarmos mais em direção a Jesus. E a consequência disso é que a cada ação espiritual, a cada momento, nós nos tornamos mais parecido com Cristo. Nós vamos nos assemelhando a Cristo. Porque o grande projeto é sermos restauradas à imagem e semelhança de Deus, que é a própria imagem e semelhança de Jesus. Por isso nós somos chamados a sermos discípulos e discípulas de Jesus. Então salvação tem a ver com quem nós estamos nos tornando parecidos
do que para onde nós estamos indo, porque o nosso destino não é um lugar, é uma pessoa. E certa vez eu escutei uma frase muito interessante que se o céu não tiver a presença de Jesus, não é céu. Não é céu. O que torna céu, céu, não é ser um lugar, é estarmos numa plenitude de relacionamento com Cristo. Por isso que a gente vê algumas histórias bíblicas de pessoas na cova de leões, na fornalha, em situações de cárcere, de dor, como? Em paz. Porque ela não depende de um lugar, mas ela depende de uma pessoa. E ela está em comunhão, independente do lugar. Então é processo. Por isso que a primeira identificação do mundo para com os cristãos foi chamá-los como os do caminho, as do caminho. São pessoas que estão caminhando, como o texto que nós lemos aqui há pouco, Hebreus 12. Portanto, também nós corramos a nossa carreira. É colocado diante de nós um processo. Então a conversão, o arrependimento, a chamada justificação, é apenas uma porta de entrada para nós num processo. Porque salvação é você deixar de ser a pessoinha que você é e se tornar a grande pessoa que Cristo é. Isso é salvação. É você ir de glória em glória sendo transformado. E o apóstolo Paulo sabe que a salvação, ela é uma relação, é um processo. E eu gosto muito porque na tradição metodista, uma das metáforas que nós vamos utilizar para falar desse processo é que a vida com Deus é uma respiração espiritual. Bonito isso, respiração espiritual, em que Deus inspira, ou seja, Ele dá vida e nós expiramos, nós o devolvemos à nossa vida, nós o devolvemos quem nós somos e o que temos. É esse processo de respiração. É uma metáfora bonita porque a nossa primeira ação nessa vida é inspirar. Quando o bebê sai do útero materno, ele faz o que? Ele desesperadamente puxa ar, ele recebe ar. Ele respirava de uma maneira interna, através do cordão umbilical, e agora quando ele sai, ele precisa inspirar. E esse sopro é dado por Deus. E a nossa última atitude nessa vida é expirar. Quando estamos lá no nosso leito, a nossa última ação é devolver aquilo que nós recebemos. É uma expressão bonita, porque mostra que a salvação, ela é relacional. Relacional. Nós somos colocados num relacionamento, e é um relacionamento que exige de nós uma participação. Uma participação. E o apóstolo Paulo sabe disso, que a salvação, ela é, além de um processo, ela é uma espécie de respiração. Há uma participação, nós e Deus, porque tem a ver com relacionamento. Nós somos colocados num relacionamento. Aquilo que acontecia entre Adão e Eva e o Senhor é agora restabelecido quando nós entregamos a nossa vida a Cristo. Nós entramos para um relacionamento. Há um diálogo, uma conversa, uma participação. Por isso que é um processo interessante. E o apóstolo Paulo sabia disso. Por isso, o apóstolo Paulo, vendo a situação daquela comunidade, o apóstolo Paulo exorta a comunidade. E por que eu estou dizendo que ele exorta? Porque ao olhar para a situação e escrever a carta, ele usa essa expressão: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Eu queria que você prestasse bastante atenção nessa expressão, porque o apóstolo Paulo aqui constrói essa expressão de uma maneira muito interessante, porque ao usar o verbo desenvolver, talvez você não gosta muito de português, a Simone está aí para nos ajudar, né, Simone? Paulo usa esse verbo desenvolver no imperativo. Pastor do céu, o que é imperativo? Saí da escola tem 60 anos, o que é isso? Por exemplo, você é mãe ou pai,
chega, abre o quarto do seu filho, da sua filha, e você vê a Segunda Guerra Mundial, né, Nive? Né, João? Você vê a Segunda Guerra Mundial, aquela bagunça. Aí você, enquanto pai, enquanto mãe, olha, escaneia o quarto, porque pai e mãe assim, escaneia o quarto com uma olhada, passa o olho assim, já vê tudo. Aí você tem duas opções. Aí você olha para o seu filho, sua filha, e fala assim: fulano de tal, seu quarto está uma bagunça, vou arrumá-lo agora, ou arrumarei agora. Quando você usa o verbo desse jeito, você está usando o verbo no indicativo, no futuro, primeira pessoa do singular. Você está se responsabilizando. Eu arrumarei o quarto, porque eu não aguento ver essa bagunça. Então você abre a porta, vê aquela bagunça e fala assim: fulano, está uma bagunça, eu arrumarei esse quarto agora, não aguento mais. Eu arrumarei esse quarto agora. Você usou um verbo no indicativo, futuro, primeira pessoa do singular. Eu. Você trouxe a responsabilidade para você. Agora você tem a outra opção. Você abre a porta do quarto, fala: fulano, seu quarto é uma bagunça. Ana Laura, pelo amor de Deus, o quarto é uma bagunça. Arrume esse quarto agora. Arrume esse quarto agora. Você não usou o verbo na primeira pessoa, no singular, no futuro. Você usou imperativo. O que é o imperativo? É um tom de ordem. Você está responsabilizando quem está te ouvindo. Você joga para a pessoa a responsabilidade. E se você quiser assustar alguém, você fala assim: se não, aí pronto, aí você dá um adendo. Se não, aí pronto. Você vê a diferença? Eu arrumarei o quarto. Não, arrume o quarto agora. Você usou um verbo no imperativo. Isso é responsabilizar. Porque quando você usa o verbo assim, no imperativo, você espera de quem te ouve uma atitude. Você joga para ela, ou seja, você espera que ela faça alguma coisa diante daquela situação. Você não está dizendo que você vai fazer. Arrume o quarto. O que Paulo está fazendo é isso: desenvolvei. Está usando imperativo na segunda pessoa do plural. Desenvolvei. Vocês. Desenvolvam vocês. Façam alguma coisa. Por quê? Porque Paulo sabe que nesse projeto chamado salvação, existe uma coisa chamada responsabilidade. Responsabilidade. Porque nós somos seres responsáveis. O que é isso? Deus espera de nós e Ele proporciona isso para nós, porque nós, por nós mesmos, não temos essa capacidade. Mas Ele espera de nós e proporciona isso, que nós, diante da sua graça, diante do seu amor, diante da sua primeira atitude de entrega, de amor, de graça, o respondamos em fé. E Paulo fala com essa segurança por quê? Porque no versículo 13, ele vai justificar do porquê que ele está responsabilizando esse povo. Do porquê que ele não está dizendo: eu estarei indo aí, eu vou aí resolver esse problema para vocês, ou Deus vai mandar um anjo aí para resolver. Não, desenvolvam vocês. Por quê? Versículo 13. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. O que Paulo está dizendo aqui? Qual é a justificativa de Paulo para responsabilizar os filipenses? Paulo está dizendo que a primeira atitude sempre é de Deus. Sempre é de Deus. Sempre é Deus que dá o primeiro passo. E é justamente isso que Paulo está dizendo a respeito de Deus. Desenvolvam por quê? Por quê? Porque Deus
atua de forma eficaz, Ele age de forma eficaz em vocês, restaurando o querer, ou seja, transformando os desejos de vocês, as vontades de vocês e potencializando a capacidade de vocês agirem, para que se cumpra a boa vontade dEle. Tem muita gente que lê esse texto no seguinte aspecto: quando Deus quiser resolver agir na minha vida, aí eu vou fazer alguma coisa. Porque não está escrito que Deus opera o querer e o efetuar? Bom, eu não tenho vontade nenhuma e eu não sei o que fazer, então quer dizer que Deus ainda não teve vontade de fazer isso por mim. Se Deus ainda não fez, logo vou esperar Deus fazer. O que Paulo está dizendo é que Deus já fez. Que Deus já fez isso. Deus já disponibilizou uma ação efetiva que atua em nós, capaz de restaurar os nossos desejos e restaurar a nossa capacidade de ação, para que alcancemos a boa vontade, o bom propósito que Ele tem para nós, que é sermos a imagem e semelhança dEle. Então Ele já disponibilizou isso, já está disponível para nós isso. Por isso, desenvolvei a vossa salvação. Então não é algo que vai acontecer. O que Paulo está dizendo é que Deus já faz isso por nós. Deus já tem isso disponibilizado para nós. Porque eu particularmente, eu acho que eu já contei isso aqui, se eu já contei você finge que você não ouviu, que eu achava que o relacionamento com Deus era mais ou menos ir na nutricionista. Se você não foi, não vá. Não, brincadeira, vá. Porque a sensação que eu tenho, e a Leide está brincando de nutricionista, parece assim que tudo que eu gosto faz mal, tá vendo? E vai ser cortado. Você chega lá e fala assim: o que geralmente você come? Aí quando você começa a falar, ela vai fazendo aquelas caretas, né? Ela te dá uma lista que, pelo amor de Deus, a sensação que dá é essa, né? Mas aí a gente vai aprendendo, vai crescendo, né? E vai vendo que na verdade são os meus hábitos que estão errados, né, meu amigo? Estão mudando. Os hábitos estão errados, as minhas escolhas. Às vezes não é nem o que você come, é quanto você come, a hora que você come, a periodicidade. E aí a gente vai vendo que o problema não está nasquelas coisas, mas é como a gente se relaciona com elas. E aí a gente vai percebendo que mudanças são necessárias. E quando você vê, você olha para o espelho e a gente se sente um coelho, né? Você fala, fica doido para comer uma cenoura, fala, estou diferente, né? Não me reconheço mais, né? Porque você vai sendo transformado. E o relacionamento com Deus não é isso. Nossa, que pecado gostoso, né? Meu Deus, né? Ai, que delícia de pecado. Mas eu tenho que servir a Deus, né? Fazer o quê? Essa vida sem graça. Tomara que Jesus volte logo, porque essa vida de crente não pode fazer nada. Parece que tudo que eu gosto, a diferença é que não pode comer, né? Lá no escritório é assim, né? Deus é pecado. Parece que tudo que eu gosto de fazer é pecado. Tem coisa que as caduquices religiosas nossas mesmo, né? Deus não está nem aí para isso não. Mas tem coisa que são os nossos péssimos hábitos mesmo. A nossa vontade decaída, doente, a nossa vida influenciada pelos nossos pecados, as nossas mentalidades. Mas o que Paulo está dizendo é que há uma ação do céu sobre nós
há uma ação de Deus em nosso favor que é capaz de atuar nos nossos desejos, nos nossos impulsos e na nossa capacidade de ação. Fala a verdade, tem dia que você acorda, abre o olho e a única coisa que parece que tem energia no seu corpo é a pálpebra, né? Não é assim? Que você mexer o braço, você quase faz assim, né? Parece que você está sem força. E aí você fala, eu até queria, mas... O que Paulo está dizendo não é algo que virá, que veio, que já foi derramado por Deus, que já está disponível por Deus. Mas nem sempre nós fazemos uso disso. Por isso Paulo está dizendo, desenvolva, baseado na realidade, na verdade de que Deus efetua em vocês a capacidade de desejar a vontade transformada e a capacidade de ação para que vocês alcancem o bom propósito dele. Já que há uma realidade assim, constituída por Ele, por meio da graça, já que Ele derramou isso sobre nós, desenvolva a vossa salvação. É isso que Paulo está dizendo. É isso que ele está dizendo. Então Paulo espera que essa igreja, e consequentemente espera que nós, desenvolvamos a nossa salvação. Olha que coisa interessante. Que nós possamos dar a nossa resposta ao que Deus já fez. Sabe por quê? A Bíblia Sagrada vai ser muito direta para nós ao dizer que aquilo que compete a nós, Deus jamais fará. Deus jamais fará. Porque o que Deus espera de nós é que sejamos pessoas responsáveis. Responsáveis. Por menor que seja o seu passo, a sua atitude, ela compõe o projeto que Deus tem para nós. Mas Deus não é soberano, não pode todas as coisas? Pode. Por quê? Sim, porque Ele quis. Porque Ele quis. Deus depende da nossa ação? Não. Se Ele quiser descer aqui na terra e salvar todas as pessoas, Ele pode. Todo o poder está nas mãos dele. Mas o que nós lemos no primeiro capítulo da Bíblia Sagrada é que ele criou homens e mulheres responsáveis, com capacidade de decisão, e que assumam as consequências das suas decisões, para o bem e para o mal. E nós estamos sendo levados lá de volta, essa capacidade restaurada. Então não dá para esperar, e é o que Paulo está dizendo para essa igreja, não dá para esperar que Deus faça aquilo que compete a nós. Por isso o imperativo, desenvolvam a salvação de vocês. E aí você pode me perguntar, pastor, mas como podemos desenvolver a salvação? E aí o apóstolo Paulo responderia para nós que desenvolver a salvação começa com a nossa plena fé em Cristo. A nossa plena fé em Cristo. E por que que isso, essa graça de Deus como primeiro movimento e a nossa resposta como segundo movimento, por que que isso é possível? Por causa de Cristo, por causa de Jesus. E aí a gente vai percebendo que ao longo da carta, por exemplo, nos versículos que antecedem essa exortação de Paulo, tem um trecho que até é uma das canções nossas aqui, que vai retratar o esvaziamento de Cristo. Jesus como um padrão para nós de humanidade, de comportamento, de fé. Tende em vós o mesmo sentimento, a mesma atitude, a mesma mentalidade que Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não fez uso disso, pelo contrário, se esvaziou, assumiu a nossa forma de humanidade, foi obediente até a morte de cruz e por isso está assentado à destra de Deus Pai. Então, Cristo é o centro da nossa salvação. Porque, como eu havia dito, nós estamos caminhando em direção a Ele. Estamos sendo transformados nele, a imagem e semelhança dele. Então ele é o centro da nossa salvação. Então a primeira coisa que a gente precisa é crer nessa palavra, que por meio de Jesus,
por meio do envio de Jesus, por meio da encarnação de Jesus, Deus efetua em nós a transformação das vontades, a capacitação da nossa ação para que possamos cumprir o propósito dele. É a primeira coisa que a gente precisa. Porque se você sair dessa noite assim, legal, mas eu não acredito nesse negócio não. Esse negócio que Deus está por aí, capacitando, que Deus pode mudar as minhas vontades, os meus impulsos, que Deus pode me dar capacidade de agir. Eu não acredito muito nisso não. Você vai sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Porque tudo começa pela fé. A nossa primeira resposta é a fé. É a gente receber uma palavra lançada. E o que Paulo está dizendo? É que Jesus é o motivo pelo qual Deus efetua em nós o seu querer, o efetuar, para que alcancemos o seu propósito. Então Jesus é esse capacitador. Sabe por quê? Porque Jesus quebra de nós a culpa do pecado. Nós que estávamos condenados à morte por causa do pecado, a entrega de Jesus, essa morte de Jesus, a vida de Jesus, o ministério de Jesus, quebra sobre mim, quebra sobre você o jugo do pecado. Ele tira sobre nós como que correntes que nos aprisionavam. Ele tira de nós esse impedimento. Imagine você tendo que correr para um lugar, tendo que ir a algum lugar diferente do qual você está, e você tivesse correntes prendendo você, correntes aprisionando você. Pense, é pior do que ter correntes. Pense você acordando um dia num lugar estranho, pessoas estranhas, você está aprisionado, acorrentado, sem memória. Além de você estar preso, você acorda, você olha, tem correntes nos seus braços, nos seus pés, você não pode sair dali, e pior, aí você para, eu preciso sair daqui, aí você fala, tá, mas se eu sair daqui eu vou para onde? Quem sou eu? O que é que eu estou fazendo aqui? O que Jesus faz, metaforicamente, para você entender? Jesus é aquele que quebra as correntes que nos prendem e nos dá consciência de quem somos e para onde nós devemos ir. Aí você não está mais impedido de sair dali, mas não só, você sabe para onde você deve ir. Você deve ir para alguém. Isso é o que Jesus fez, ele quebra esse poder do pecado. E através do Espírito Santo, ele nos dá poder para irmos em direção a ele. E enquanto vamos em direção a ele, nós vamos testemunhando para as outras pessoas o que ele está fazendo na nossa vida. Enquanto nós nos tornamos luz, nós vamos iluminando as outras pessoas. Por isso que o Espírito Santo é chamado pelo livro de Atos de poder. Poder para quê? Para testemunhar. Testemunhar o quê? Em quem você está se tornando, para quem você está indo e de onde você está afastando. Poder para isso. Por isso o Espírito é chamado de poder. Então o que Paulo está falando é que Jesus é quem proporciona isso. Ele quebra de nós o jugo do pecado e através do derramar do Espírito nos dá poder. Poder. Olha só, poder para a gente ir, para que você vá em direção aonde você tem que ir. E esse poder, eu não sei se você já leu isso. Se você não leu, você perdeu uma oportunidade, porque teve um negócio chamado que Escola do Espírito, e a gente falou disso, que esse Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. Atos capítulo 2. Esse Espírito foi derramado, está disponível sobre toda a carne. Esse poder. Poder de quê? De nos fazer cumprir o propósito de Deus para nós. Olha que coisa maravilhosa. Por isso que Paulo está dizendo para essa igreja que Cristo é o centro da nossa vida e da nossa existência.
caminhar para o Cristo é desenvolver a salvação. Cada passo que nós damos em direção a Jesus, nós estamos desenvolvendo a nossa salvação. Por isso que essa igreja está vivendo as crises, porque diante da perseguição externa, diante da dor, diante dos açoites, dos problemas externos, eles estão em crise de fé, porque associam dificuldade com perdição. E é o que Paulo está dizendo. Alguns estão dizendo que o que vocês estão passando é sinal de perdição. E aí Paulo vai dizer para eles no final do capítulo 1, não, é sinal de salvação, porque vocês receberam a dádiva de não só crer em Cristo, mas sofrer por Cristo. Vocês receberam um privilégio. Então Paulo convida eles ao quê? A uma mudança de mentalidade, porque enquanto Cristo sofria por causa da sua fidelidade a Deus, ele associava isso ao quê? A dádiva, a graça. Eu tenho o privilégio de sofrer. Por que eu estou sofrendo? Porque eu estou levando ao ápice a missão que Deus me deu. E é o que Paulo vai dizer no capítulo 1, versículo 12. Não se preocupem com as coisas que me aconteceram, porque tudo que eu sofri tem antes contribuído para o avanço do Evangelho. Dá uma raiva de Paulo, não dá? Fala a verdade. Fala a verdade. Tem hora que eu leio e dá uma raiva de Paulo. Enquanto você está lá chorando, correndo, Paulo fala assim, não se preocupe, né? Essas marcas aqui, pneumonia, naufrágio, talvez um dente que eu perdi, o Evangelho está sempre... Dá uma raiva de Paulo, né? Quando a internet cai, você chora, você clama a Deus. Deus, só mais um episódio, meu Deus, essa série está acabando. Quando a Netflix não entra, você passa mal. Fala a verdade. E Paulo está falando, não, preocupa não, né? Passei frio lá, o Evangelho está avançando. Há contendas na igreja, sabe por quê? Porque todo mundo quer garantir o seu interesse primeiro. Todo mundo quer garantir o seu primeiro. Todo mundo quer garantir o seu gosto pessoal. Todo mundo quer ter o seu momentinho de glória pessoal. Todo mundo. Todo mundo está preocupado com aquela coisinha. E aí Paulo está dizendo, olha para Jesus, por quê? Ele trocou o céu por nós. Olha que coisa. Olha para Jesus. Ele tendo tudo, abriu mão disso por causa da vontade do Pai. E depois a terceira dificuldade, ensinos maquiados de evangelho. O que Paulo está dizendo é, se nós tomarmos consciência de quem é Jesus, tivermos isso apurado, tivermos um paladar, um olhar apurado, nós vamos crescendo na nossa capacidade de discernimento. E nós não somos enganados por qualquer coisa. Pode vir fantasiado do que for, sabe? Pode vir fantasiado de Jesus, mas você sabe que é o capiroto, né? Aí você fala, não vem não. Por quê? Você se aproxima. Por isso Paulo está dizendo, a fé em Jesus. E aí a gente vai entender algo que Paulo fala, capítulo 3, eu queria que você lesse comigo para a gente encerrar. Quando Paulo está falando desses cães, ou seja, desses falsos mestres que estão distorcendo a fé dos filipenses, no versículo 7 do capítulo 3, olha o que Paulo vai começar a dizer. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Esses cães estão ensinando algumas coisas, a confiar em algumas coisas que não é o Evangelho de Cristo. E ele vai seguindo, na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. E olha o que Paulo vai dizer, gente. O que eu quero é conhecer Cristo.
e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição. E olha o que ele vai dizer: mas prossigo para conquistar aquilo, o que também foi conquistado por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois que somos maduros, tenhamos este modo de pensar, e se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isso Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Olha o que Paulo está dizendo: o que eu quero, o que eu desejo, é conhecer Jesus. E Paulo não está falando de conversão aqui, de aceitar a Cristo, como a gente fala para algumas pessoas, você precisa conhecer a Cristo. Não, porque Paulo sabe que ele está num processo. E ele mesmo vai dizer que eu ainda não alcancei essa sublimidade. E eu tenho isso como um alvo, e eu deixo para trás algumas coisas e prossigo para o alvo. Quem é o alvo? É Jesus. E o que ele está dizendo é: vocês que são maduros, tenham esse modo de pensar. Que modo de pensar? Que nós precisamos avançar, desenvolver. E isso compete a nós. Por isso Paulo fala de conhecer a Cristo, por isso Paulo fala nessa carta de oração, por isso Paulo fala nessa carta de buscar a palavra, por isso Paulo fala da comunhão, por isso Paulo fala de estar congregando, porque todos esses meios são meios de desenvolvimento, meios de conhecer a Cristo. Nós precisamos disso. Jesus não vai orar por você, Jesus não vai ler a Bíblia por você, Jesus não vem à igreja por você, Jesus não vai pedir ajuda por você, não vai. Lembra disso. Desenvolvei a vossa salvação. Há uma expectativa que nós respondamos. Isso vai sendo construído ao longo da carta. Por exemplo, tanto no capítulo 1, versículo 6, quando Paulo está introduzindo: sei que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-lo. Há de completá-lo. Olha que coisa interessante. Versículo 9: eu também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção. Para quê? Para que vocês aprovem as coisas excelentes. Versículo 25 do capítulo 1: e convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês. Para quê? Para que vocês progridam e tenham alegria na fé. Ou seja, o que Paulo está dizendo é: todos vocês que são maduros, tenham esse modo de pensar. O que Deus espera de nós, gente? Que nós possamos desenvolver a nossa salvação. Que nós possamos desenvolver o nosso relacionamento com Ele. E tudo vai começar com a fé nessa palavra. E você talvez diga assim: pastor, eu não tenho vontade nenhuma de orar. Pastor, eu não tenho vontade nenhuma de fazer nada relacionado à obra de Deus. Pastor, eu não tenho vontade nenhuma de fazer nada disso daí que você falou. Nenhuma. Às vezes eu até sei que eu deveria fazer. Eu olho para a minha Bíblia, está lá no canto, não sei quando foi a última vez que eu abri a Bíblia. Não sei quando foi a última vez que eu orei. E não é uma questão de contabilidade, né? É de relacionamento. O que nós precisamos é crer que Deus
já está operando em nós, agindo em nós, para que a nossa vontade seja transformada e a nossa capacidade de agir seja alcançada. Porque o propósito é dele, o projeto é dele, o amor é dele, e isso já foi derramado por nós. O que nós precisamos é nos dar conta disso. Nos dar conta disso. Está disponível para nós, mas comece com a nossa fé. É você crer que o poder de Deus está derramado sobre você. Sobre você. E a gente começar a orar. Senhor, me dá consciência disso. Senhor, me dá consciência disso. Senhor, me dá consciência disso. Para que eu possa de fato tomar a posse disso, colocar as mãos nisso, porque o Senhor já está me dando. E isso começar a ter uma efetividade em mim, sabe por quê? Se você for depender da sua vontade mesmo, você não vai fazer nada. Se você for depender da sua capacidade, você não vai fazer. E Paulo não está nos jogando para um legalismo. Não está nos jogando, ele está dizendo, porque Deus já tem derramado, é possível que nós o respondamos em graça. Porque Ele já deu. E eu encerro com uma frase muito interessante que eu reli essa semana. Um dos grandes teólogos e autores da igreja do mundo antigo, chamado Agostinho, ele vai dizer algo que marcou a história da igreja e acho que a gente foi esquecendo disso, mas sempre é importante a gente retomar. O Deus que nos criou sem nós, não nos salvará sem nós. O Deus que nos criou sem nós, não nos salvará sem nós. Olha que coisa séria. Responda a essa graça de Deus. E você vai começar a ver a sua salvação sendo desenvolvida. As coisas na sua vida acontecendo. As coisas na sua família acontecendo. As coisas nessa igreja acontecendo. Porque por causa de nós? Não. Porque nós vamos tomando consciência daquilo que Deus já está derramando sobre nós. Você deseja experimentar isso? Tem no seu interior pelo menos a expectativa, talvez você fale, pastor, não tem vontade nenhuma, mas tem pelo menos o sonho de você viver uma vida diferente? O que Paulo está dizendo é muito sério, gente, já está disponível para nós. Já foi derramado. Você tem pelo menos o sonho, assim, a noção de que você pode ser uma pessoa melhorzinha? Você tem a noção? Eu queria orar por você então. Nós vamos cantar uma canção. Enquanto nós cantamos uma canção, eu queria que você viesse à frente. E eu quero orar por você. Para que você de fato tome consciência disso. Que a sua salvação, pela graça de Deus já derramada, depende de você para ser desenvolvida, porque Deus já derramou. Enquanto nós cantamos uma canção, eu queria que você viesse à frente. Eu quero orar por você.